Se você está de viagem marcada para Paris e pensando em aproveitar a oportunidade para dar uma escapadinha rápida até o Vale do Loire, esse vídeo pode te ajudar. Nele eu vou te explicar como funcionam as excursões de bate-volta entre Paris e o Vale do Loire, te contar por que eu acho que essa é uma excelente pedida para quem tem pouco tempo e te dar o caminho das pedras para você conseguir ali fazer uma boa escolha na hora de reservar o seu passeio. Vamos ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Há algum tempo atrás, eu publiquei 2 vídeos aqui no canal sobre o Vale do Loire. Um com informações mais gerais, tipo quando ir, o que fazer por lá, como chegar e tal. E um outro vídeo com detalhes sobre alguns dos castelos que eu considero mais legais para conhecer por lá. Se você ainda não viu esses vídeos, vale dar uma pausa aqui, assistir lá e depois voltar para cá. Eu vou deixar os links na descrição aqui embaixo. Pois bem, depois que eu fiz esses vídeos, surgiram algumas perguntas específicas sobre os passeios de bate-volta de Paris ao Vale do Loire. Marina, explica melhor isso. Não fica muito corrido? Eu vou ter guia falando português durante o passeio? Não fica muito engessado fazer com guia? Quais são os castelos que a gente vai visitar? Onde eu compro? Preciso reservar com antecedência ou eu posso deixar para comprar lá na hora? E claro, quanto custa essa brincadeira? Todas as dúvidas muito pertinentes, então por isso eu resolvi fazer esse vídeo novo específico sobre esse tema para responder todas essas questões e aproveitar para dar outras dicas legais também sobre os passeios até o Vale do Loire. Então, para começar, sobre a questão do tempo. Será que fica muito corrido? Dá para aproveitar legal? E aí eu já aproveito essa pergunta para te explicar também por que eu acho que esses passeios são a melhor opção para quem tem pouco tempo, mas faz questão de conhecer o Vale. Bom, idealmente falando, no mundo perfeito, todo mundo teria tempo livre e grana sobrando para fazer uma viagem mais longa, para passar alguns dias no Vale do Loire, conhecendo os castelos sem pressa e tal. Se esse é o seu caso, maravilhoso! Eu realmente recomendo que você faça isso porque sim, vale muito a pena. Infelizmente, a gente sabe que não é assim para todo mundo. E se você tem pouco tempo na sua viagem, se você vai passar pouco tempo em Paris, tem uma agenda mais corrida e tem muita vontade de conhecer os castelos do Vale do Loire, dá sim para ter um gostinho e sair de lá bem satisfeito ou satisfeita num dia só. E é aí que entram as excursões de bate-volta. Esses passeios, eles geralmente têm duração de um dia inteiro, coisa ali de 12, 13 horas de duração. Então você sai de Paris logo de manhã cedo e chega de volta no começo da noite. É cansativo porque é um dia inteiro de programação, é um dia inteiro que você fica ali naquela função de visitar os castelos, mas para quem está acostumado a viajar ali com a agenda cheia, não é nada muito diferente do que você faria num dia normal ou um dia um pouquinho mais puxado de repente. Eu não acho que seja muito corrido, eu já fiz bate-volta até o Vale do Loire com excursão, então todas as opiniões que eu tô dando aqui são com base na minha experiência mesmo, no que eu achei do passeio de verdade. Então assim, eu acho que funcionou bem. É óbvio que você fica assim mais engessado porque tem um roteiro pré-definido, você tem ali que seguir o horário da excursão, então não dá para passar mais tempo num castelo que você curtiu mais e menos tempo num outro que você curtiu menos de repente. Mas pensando em vantagens versus desvantagens, eu acho que vale bastante a pena, porque as outras opções seriam fazer esse bate-volta de carro ou de transporte público. O carro, na minha opinião, embora a gente adore viajar de carro, acaba não sendo tão interessante porque fora toda a programação do dia, você ainda vai precisar se preocupar com todo o processo de aluguel. A retirada do carro, que às vezes demora mais um pouquinho, a devolução. Então, se você coloca aí 12 horas de passeio, como costumam ser as excursões, pensa que você vai sair de Paris às 8 horas da manhã e voltar às 8 horas da noite. Então, para fazer isso de carro, você tem que se programar ali para chegar na locadora umas 7 horas da manhã e depois, quando você voltar já cansado ou cansada às 8 da noite, ainda vai ter que devolver o carro, em alguns casos fazer toda aquela vistoria para ver se está ali tudo certinho com o carro. Enfim, eu realmente acho que fica muito mais cansativo, fora o fato que você ainda precisa fazer toda essa viagem dirigindo. E transporte público funciona muito bem para alguns lugares como Versalhes, por exemplo. Mas, especificamente para conhecer os castelos do Vale do Loire, é um pouquinho mais complicado porque
Alguns castelos que com certeza você vai querer colocar no seu roteiro ficam mais afastados das estações de trem, e aí obrigatoriamente você precisaria fazer uma baldeação, trem mais Uber ou trem mais ônibus, fora os deslocamentos entre os castelos. Então é meio que, no final das contas, o barato que sai caro, porque você vai acabar gastando bastante tempo nesses deslocamentos e provavelmente vai conseguir fazer menos coisas do que você faria na excursão, que é mais otimizada, que tem ali um ônibus ou uma van dedicados já te esperando para fazer todos esses trajetos. Então a dúvida é correria? O que eu posso te responder é, não é um passeio daqueles que você pode esquecer o relógio, mas também não é tipo gincana. Dá para curtir bem e, principalmente, se você fizesse de carro ou transporte público, o ritmo seria basicamente o mesmo, a não ser que você colocasse só um castelo no seu roteiro. Então, assim, avaliando tudo isso, se você quer conhecer o Vale, só tem um dia, eu acho, minha opinião, que vale sim a pena e que a melhor alternativa é fazer um desses passeios fechados numa dessas excursões mesmo. A gente já vai continuar falando sobre as excursões para o Vale do Luar, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita essa paradinha para deixar o seu like. E se você gosta de viajar e curte vídeos sobre viagem aqui no YouTube, já aproveita também para se inscrever e ativar as notificações aqui do canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui, sempre com dicas de viagem, planejamento, curiosidades e inspirações de destinos para as suas próximas férias. Agora sobre o guia falando português. Eu fiz com guia e assim, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Eu gosto muito de história, eu gosto de conhecer a história dos lugares que eu visito. Eu acho que isso faz da viagem muito mais rica, a gente volta tendo aprendido coisas novas. E o Vale, ele é um dos lugares onde eu mais me senti aprendendo, porque tem muita história, tem muitas curiosidades sobre os castelos, sobre os reis, as rainhas. A gente aprende bastante do passado da França e provavelmente, se eu tivesse feito por conta própria, sem guia, eu não teria tido acesso a tudo isso. Desde o caminho da ida no ônibus, a guia já foi contextualizando a gente, explicando o que a gente ia ver, contando sobre a importância do vale, por que tem tantos castelos. E em cada castelo que a gente chegava também tinha ali toda uma apresentação, uma explicação, uma aula mesmo sobre as escolhas de arquitetura, sobre quem eram as pessoas que viviam ali séculos atrás. Enfim, foi muito, muito legal mesmo. Então essa é uma coisa que, sem sombra de dúvidas, eu acho que é uma das principais vantagens desse tipo de passeio para mim. Razão pela qual eu sempre recomendo que todo mundo se organize antecipadamente e reserve esse passeio com bastante antecedência. Por quê? Porque não é todo dia que tem excursão saindo com guia em português. A maior parte dos ônibus sai com guia em inglês e em francês, e a coisa do guia em português ela é mais restrita mesmo. Então, consequentemente, imagina aí, como não tem todo dia, todo mundo que está ali em Paris naquela mesma semana que você e quer conhecer o Vale do Luar com guia falando português, vai meio que brigar pelas vagas de um ônibus só. Marina, é impossível comprar na hora? Não, não é impossível, depende muito da época que você vai e da sorte que você dá também. Mas quem não quer contar com a sorte e quer garantir vaga num ônibus com guia falando português, a melhor coisa que faz é reservar antecipadamente e não arriscar. Agora, fazendo com excursão, quais são os castelos que eu vou conhecer? Isso vai depender da excursão que você vai contratar. Elas não são todas iguais. No meu caso, eu fui a Chambord, a Chenonceau e Cheverny. Mas tem opções de excursões que vão em outros castelos. Em algumas épocas, um ou outro castelo pode estar fechado, então a programação ali vai acabar mudando. Tem também opções de excursões que vão só a 2 castelos, mas que incluem uma degustação de vinhos no meio do dia, o que é bem legal para quem gosta de enoturismo e tal, ou que incluem outras atividades. Então, assim, vai depender da excursão que você vai escolher mesmo, e sobre o preço, aí também vale a mesma lógica, também vai depender do tipo de excursão que você vai escolher para fazer. Tem gente que prefere uma coisa um pouco mais privativa, mais exclusiva, então tem algumas opções que, em vez de fazer de ônibus, você vai de van com um grupo menor, e aí obviamente isso vai ser mais caro, mas para ter uma base, hoje a gente está em junho de 2022, uma excursão como a que eu fiz em ônibus, que passa por 3 castelos do Vale do Luar, com guia falando português, custa ali em média 115 € por pessoa. Esse valor geralmente já inclui os deslocamentos e os ingressos dos castelos que você vai visitar, e a única coisa que a gente precisou pagar à parte no nosso caso foi o almoço. Marina, e como é que eu faço para reservar antecipadamente?
Bom, existe uma série de empresas bastante confiáveis que são especializadas na venda de passeios e atrações. Então, Viator, Get Your Guide, Civitatis, em todas essas você consegue fazer a reserva antecipada, ainda aqui no Brasil, antes da sua viagem. O que eu acho importante na hora de contratar com essas empresas, e que eu sempre contrato nas minhas viagens e sempre olho, é avaliações das atividades que você está querendo comprar. Funciona mais ou menos ali como um booking, que você consegue ver a nota e as avaliações dos viajantes que reservaram antes de você. Uma outra coisa importante é checar a possibilidade de cancelamento grátis dessas atividades. Eu acho que principalmente agora, nos últimos tempos, a gente sabe que muita gente precisou remarcar viagens. Então, mais do que nunca, eu acho que todo mundo aprendeu sobre a imprevisibilidade das coisas e como é importante, sim, a gente sempre priorizar essas empresas e atividades que, no caso de uma mudança de planos, qualquer que seja ela, a gente consegue ali cancelar sem ficar no prejuízo. Para facilitar, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de excursões que saem de Paris para o Vale do Loire e que têm excelentes avaliações e podem ser ótimas opções para sua viagem. Bom, é isso. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, que agora fique mais fácil de planejar e reservar o seu bate-volta ao Vale do Loire. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu tô sempre de olho por lá. Na semana que vem eu tô de volta para mais papo de viagem. Então, um beijo e até a próxima!